Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Uma palavra que Deus, nos últimos dias, tem mexido comigo. E no dia de hoje, então, eu resolvi trazer esta palavra para a igreja, compartilhar com o povo de Deus. Mas naquela campanha da madrugada, primeira semana da campanha da madrugada, o Senhor me despertou com parte desta mensagem, que me tocou profundamente o coração e eu preciso compartilhar ela com a igreja. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 em diante. Amém, igreja? Amém. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer isto seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Querido Pai Celestial, estamos aqui nessa noite e a palavra que nós estamos aqui em pauta é a palavra do Senhor. A palavra mais soberana, mais digna, mais verdadeira e poderosa que nós temos, Pai, como base de vida, direção, como aquela orientação que nós temos que nos inspira tanto aqui na terra, como também através da fé temos também a plena certeza da eternidade no Senhor. Querido Pai, nessa noite, através do Espírito Santo, sonda os corações, eu te peço agora, antes de ser pregada a tua palavra. E aonde o Senhor ver, Pai, que há alguma pedra, algo que vai impedir de receber, Pai, esta mensagem, ali toca com o teu poder que é tão grande, aonde o homem não pode resistir à vontade do Senhor. Mas que a tua palavra nessa noite possa encontrar guarida, tanto nos ouvintes que estão bem próximos aqui dentro do templo, quanto aqueles que estão à distância através desta live. Mas que o Espírito Santo de Deus esteja falando aos ouvidos e ao coração do teu povo, e que esteja trazendo um norte, uma direção, para que o teu povo, Senhor, se porventura estiver em alguma fase de encantamento, de enganos, Pai, de coisas que estão, Pai amado, tão distribuídas no mundo por causa que nos aproximamos do fim, mas que o teu guiado pelo Espírito Santo. Por isso eu oro nessa noite, se alguém por falta de entendimento, por falta, Pai amado, quem sabe de sabedoria, mas que pelo teu Espírito nessa noite possa segurar nas tuas mãos e ser guiado e orientado os filhos na fé, chamado Timóteo, esse que estava sendo preparado para ir ao ministério e estar levando o Evangelho, estar levando a palavra de Deus. Timóteo, ele foi ganho ali e instruído pelo apóstolo Paulo. Então, Timóteo, ele sabia que a palavra de Deus, ela não é uma fábula, mas ela é algo rico e poderoso de instrução para as nossas vidas e que precisa ser levada a sério. Mas o apóstolo Paulo
e ficamos com medo, ficamos envergonhados. Porque isso foi o que o pecado causou na vida do homem, foi afastamento de Deus, foi distanciamento do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que quando tem distanciamento, quanto mais distante nós estamos de alguém e queremos nos comunicar pela voz, falando, se nós gritar e a pessoa tiver um ouvido bom, até uma certa distância ela escuta o que a gente está transmitindo. Mas se estiver muito longe, vai saber que se está acenando com a mão, falando algo, mas não se escuta. Por isso há uma necessidade da aproximação para entendimento. E o Senhor sempre buscou isso em nós, irmãos, desde o início. Lá do comecinho, com Adão e Eva, o que vocês estão fazendo atrás da moita aí, ó? Vem pra cá. Vamos acertar as contas, vamos botar aí, ó, o pingo em cima do i e vamos pra frente, porque eu ainda tenho misericórdia para vocês. E aí nós vemos, irmãos, logo depois, quando Moisés tira o povo de Deus, o Israel, o Senhor, lá do Egito, e o Senhor diz para Moisés: Moisés, sobe no Monte Sinai, porque eu vou descer naquele lugar, e você traz pedras lavradas, porque com o meu dedo eu vou escrever ali nas tábuas da lei os 10 mandamentos, que será a primeira orientação para o povo de Israel. E depois virá outras orientações. Moisés se demora no Monte Sinai, o Senhor ali trazendo as instruções, e o povo se corrompe lá no pé do monte. E ali houve a primeira prevaricação de um povo que não sabe aguardar por um Deus vivo e poderoso e que está trazendo para ele direcionamento. E quando Moisés chega ali e vê o povo corrompido, o povo bêbado, o povo dançando, se prostituindo diante de um bezerro feito de ouro pela mão do próprio homem e dizendo que aquilo era Deus que tinha os tirado do Egito. Moisés ficou tão entristecido, irmãos, e às vezes, quem sabe, a gente pode parar um pouco e pensar, mas será que Moisés, por ele ter um chamado, ele não poderia ter segurado a onda ao quebrar as tábuas da lei? Irmãos, vocês não sabem o impacto que traz no coração de quem ministra a palavra de Deus, que tem um chamado, e quando tu vê alguém saindo fora do caminho, saindo da presença de Deus, isso dá uma dor, dá uma angústia. E Moisés ali, quando vê ali o povo fazendo essa desgraça toda, ele quebra as tábuas da lei. O povo idólatra ali morre. Há um conserto naquele lugar e o Senhor não desiste de mandar sua palavra. E o Senhor diz para Moisés: Moisés, lavra de novo as tábuas, as pedras lá, 2 pedras igualzinho que fez antes, e sobe para o Monte Sinai, porque eu vou descer na nuvem, o meu dedo vai escrever novamente. E o Senhor orienta o povo com os 10 mandamentos, trazendo parte daquela lei ali como um relacionamento direto com o Senhor, como deveria ser, e trazendo a outra parte da tábua da lei, uma orientação de como o povo, irmão com irmão, deveria se relacionar para que a graça e a paz do Senhor triunfasse no meio do povo. Então nós vemos um Deus maravilhoso que ao longo dos tempos ele foi sempre buscando trazer comunicação, a sua palavra. Porque a palavra de Deus, irmãos, é a única coisa que vai poder trazer para nós luz de verdade aqui neste mundo. Nós estamos aqui num mundo de trevas. Tem gente que pensa que o diabo mora no inferno, o diabo mora na terra. O diabo foi lançado para a terra com seus demônios, terça parte dos anjos. O inferno está preparado para juízo do diabo e dos demônios e de todo aquele que rejeitar a salvação que há em Cristo Jesus. Então nós sabemos que a Bíblia diz que o maligno jaz neste mundo. Ele habita neste mundo, ele está neste mundo. E se nós não tiver a orientação divina da própria boca de Deus, podemos ser enganados como Eva foi, dando ouvidos
secundários, dando ouvidos a terceiros. Precisamos saber, irmãos, e a minha pergunta direta aqui nessa noite: a quem temos dado ouvido 100% nos últimos dias? Os nossos ouvidos têm estado atentos à boca do Senhor, à voz do Senhor? Você sabe o que Deus está comunicando com você nos últimos dias? Você sabe a orientação que o Espírito de Deus está te trazendo? Se eu te perguntasse aqui nessa noite, qual foi a última palavra que você sabe que Deus falou diretamente contigo? Ou quem sabe você está aqui essa noite e você diz assim: eu vou a mais um culto porque todo mundo vai, mas dizem que Deus fala, mas eu não estou ouvindo. Irmãos, então abre o ouvido nesta noite, porque a boca de Deus está falando nesta mensagem. E aí o Senhor, através da sua palavra, Ele continua buscando a comunicação com o homem. E depois não foi apenas as tábuas da lei, mas veio pergaminhos, livros. O Velho Testamento foi escrito, 5 livros escritos pelo próprio Moisés, o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. E foram se encaixando depois ali com demais livros que foram depois usados pelo cânon sagrado para chegar à Bíblia Sagrada, até ser incluso ali também o Novo Testamento. Mas a Bíblia fala, irmãos, que lá no tempo dos reis na terra, que administravam Israel, que administravam Judá, no tempo de Manassés, que foi um rei muito desatento à voz do Senhor, pelo contrário, ele não dava ouvidos para Deus e ainda fazia tudo que era errado. Esse camarada, ele trouxe para dentro do templo de Salomão deuses estranhos, ele trouxe idolatria, e acredita-se, irmãos, que ou ele escondeu ou perdeu o livro da lei dentro do templo de Salomão. E esse livro do tempo de Manassés até o
Jesus derramou um sangue santo, inocente e puro na cruz, para a salvação de todo aquele que nele crê. E aqui nós temos, para o tempo que nós vivemos nessa terra, uma palavra de Deus que é orientação para as nossas vidas em nossos dias. A palavra de Deus foi achada nos dias do rei Josias. E houve ali jejum, houve culto, houve mudança, houve comunhão, houve um reinado de justiça em Israel no tempo do rei Josias. E glória a Deus por isso, porque toda casa, toda pessoa, toda família, toda a cidade, estado ou nação que toma uma posição radical em relação à palavra de Deus como verdade absoluta, há uma transformação, ali reina a paz, ali reina o poder de Deus, a justiça do Senhor. E nessas semanas em que nós estávamos ali orando na madrugada, eu me detive numa palavra no livro de Jeremias, e eu gostaria de falar dela aqui nesta noite. Livro de Jeremias 36, 20, aonde ali, o livro de Jeremias, já do começo, o Senhor chama ele, para ele trazer uma palavra que não ia ser boa dentro de Judá, porque o povo estava corrompido, o povo estava desviado, o povo estava longe de Deus. E o Senhor chama o profeta Jeremias para ser o transmissor do recado do Senhor para aquele povo. E Jeremias disse assim: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei nem falar, não me envia eu. E o Senhor diz: não diz assim, porque eu ponho as minhas palavras na tua boca, eu farei do teu rosto como que de bronze para enfrentar a dureza de coração deste povo. E saiba de uma coisa, Jeremias, eu vou cuidar de ti, eu vou te guardar e eu vou te livrar do mal. E Jeremias então, ele começa agora a ouvir as sentenças do Senhor e declarar dentro de Judá. E ele começou a declarar primeiro dentro do templo, irmãos. Sabe o que os sacerdotes fizeram com Jeremias? Expulsaram dentro do templo. E Jeremias já não podia mais entrar dentro do templo, porque lá dentro os próprios sacerdotes não puderam suportar a palavra, coceira nos ouvidos, não aceitaram a verdade. E agora Jeremias, então, ele não podia entrar no templo, mas a palavra do Senhor veio a Jeremias de novo, e o Senhor disse: Jeremias, escreve num rolo aí ou num pergaminho tudo que eu te disser, tudo que tu já sabe acerca do que eu entreguei para este povo. Escreve. Como Jeremias daí não sabia escrever, ele chama o escrivão Baruque. E Baruque, ele vai ouvindo da boca de Jeremias a palavra todinha ali, ele vai escrevendo no rolo. E agora Jeremias então diz assim: já que eu não posso entrar dentro do templo, tu vai lá, Baruque, e lê lá dentro do templo um dia de jejum.
Que triste, irmãos, quando alguém rejeita a palavra de Deus a ponto de queimá-la, de não querer dar atenção. Após ter feito isso, o Senhor fala com Jeremias de novo. Olha um Deus que insiste na comunicação, irmãos. Quem sabe você já ouviu palavras como essa, parecida com essa, e o Senhor insiste nessa noite. E Ele vai continuar insistindo. Jeremias então ouve do Senhor: Jeremias, fala aí com Baruque, escreve tudo de novo, o que já tinha sido escrito e que foi queimado pelo rei. Só que agora acrescenta que ele vai morrer, que ele não vai continuar, que vai ter aí uma sentença gravíssima para cima dele. E foi escrito. E o tempo foi se passando e o Senhor falando, e havia ali uma situação política dentro desse reinado do rei Joaquim e Jeoaquim, e depois veio para Zedequias, um tio de Jeoaquim. Tudo na mesma linhagem, mas acontece que eles tinham se vendido para a Babilônia e estavam debaixo do comando de Nabucodonosor. E isso tinha desagradado terrivelmente o Senhor, era um povo inimigo. E o Senhor queria ali que eles se arrependessem, que removesse essas coisas do coração deles. E eles não davam ouvidos. Aí acontece que quando esse rei queima o pergaminho, ainda ele diz assim, manda prender agora Baruque e Jeremias. Mas um pouquinho antes o Senhor tinha dito: Baruque e Jeremias vão para um lugar e o Senhor os escondeu, para que eles não fossem pegos pelo rei. E aí o tempo se passou, irmãos, e chegou um momento que agora Jeremias estava preso, realmente preso. E Zedequias, que era um tio de Jeoaquim e que assumiu ali o reinado por causa que Jeoaquim, ele tinha sido levado cativo pela Babilônia, morreu na caminhada, nem chegou lá. E aí foi colocado ele ali até com outro nome, como alguém infiltrado da Babilônia dentro de Judá para reinar naquele lugar. E agora, quando Zedequias então ele vê que as coisas estão se acerrando e que ele vem às escondidas para conversar com Jeremias. E ele pergunta: o que tu me diz que vai acontecer? Eu estou vendo que essas coisas vão acontecer mesmo, não adianta eu fugir. E aí Jeremias diz: olha, se tu te entregar quando eles virem sitiar aqui Judá, a Babilônia vai vir, eles vão sitiar, eles vão dominar eu. Mas se tu te entregar, a tua vida vai ser poupada. Olha aqui as misericórdias de Deus, irmãos, ainda. As misericórdias. Jeoaquim morreu, como estava escrito no segundo pergaminho. Mas agora Zedequias, ele tem uma chance. E aí quando vem ali e é sitiado Judá pela Babilônia, Zedequias, ao invés de se entregar para Nabucodonosor, ele foge. E essa briga tinha acontecido porque eles buscaram reforço no Egito, buscando armas para vencer Nabucodonosor. Por isso foi a briga. E quando ele foge, logo adiante, as tropas de Nabucodonosor pegaram Zedequias, pegaram os filhos,
mineral. Um lado é cerro, do outro lado é penhasco. Se cair, já era. Lá naquele lugar que vocês foram também, né? Se cair, já era. E assim era cuidar de um rebanho. O que os pastores faziam? Tua vara e teu cajado me dão consolo. Por isso que quando a gente leva uma varada de Deus no sentido espiritual, irmãos, não importa a área da vida onde acontece, não é pra gente ficar chorando e triste. É pra gente entender o grande amor de Deus nos tocando para um lugar que não é perigoso, nos defendendo do penhasco. E a palavra de Deus é totalmente nessa direção, irmãos. E quando nós teimamos e fugimos e não queremos dar crédito à palavra do Senhor, se nós olhar ali ao livro de Apocalipse, cada palavra ali, cada texto como se encerra assim, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Abaixa a cabeça. Aceita. Deixa Deus trabalhar na tua vida para que você possa ter uma vida assegurada pelo seu amor. Porque não adianta o homem teimar com Deus. De que adiantou um rei queimar a palavra de Deus se no final das contas aconteceu tudo aquilo que o Senhor disse que ia acontecer? E se eles tivessem aceitado e levado o povo também a baixar a cabeça e reconhecer que a voz do Senhor é poderosa, poderia ter se livrado do mal que aconteceu. E é isso que Deus quer conosco, irmãos. Quando a gente escuta o que Deus está falando com a gente, pode ter certeza, é para o nosso bem. Livro de Isaías 1, 19 e 20. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O Senhor tem bênçãos preparadas e grandiosas para nós, irmãos. Mas o criador de gado sabe do que eu estou falando. Às vezes o pasto do campo está bonito, mas se a cerca não for boa, o bicho que é roceiro, ele passa para o outro lado, ainda que o pasto seja mais ruim. E por isso que nós precisamos de cuidar da nossa conduta, irmãos. Porque o aprisco e o lugar que o Senhor preparou para nós, seja um ambiente igreja, seja um ambiente espiritual chamado a noiva do Cordeiro, o aprisco do Senhor, tem tudo que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Mas se a conduta não for boa, se os ouvidos der comichão e não quiser ouvir a voz do Senhor, está sempre igualzinho o filho pródigo, olhando para o lado de lá da propriedade do Pai e tendo desejos pelo lado de lá, mesmo que isso depois no futuro possa lhe trazer uma grande desgraça, mas parece que tem que sofrer a pena, enfrentar e sofrer a pena. E o quanto que o Senhor muitas vezes quer nos livrar, irmãos. A palavra de Deus ali nesse mesmo livro de Isaías 1, 19 também continua no versículo 20, dizendo assim: mas se vós recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ali o Senhor está dizendo: se vocês quiserem e me dar ouvidos, vocês vão comer do melhor dessa terra. Vão ser prósperos, vão ter saúde, família abençoada, uma paz tremenda na mente, no coração. Irmãos, a paz não se encontra no mercado para vender, irmãos, nem na farmácia. Às vezes as pessoas vão lá porque precisa se acalmar, tem um remedinho lá para dar uma controlada na ansiedade. Mas a paz verdadeira, ela vem do Cristo, que é príncipe da paz e dono do amor. E essa paz, ela reina, irmãos, ela reina em nós, dentro de nós, quando nós damos ouvidos inteiramente para a voz do Senhor e confiamos no seu grande amor e poder. Só assim nós conseguimos assossegar igualzinho uma criança no colo da mãe, que é embalada, cuidada, tranquilizada. Quando nós ouvimos,
confiamos e sabemos, não tem ninguém melhor que Deus para administrar a minha vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, irmãos, de verdade, eu não estou falando aqui meia boca, estou falando de verdade, 100%. Confio que o sacrifício de Jesus é para a salvação da minha alma, estou entregando a minha vida nas mãos dele, a palavra dele eu reconheço que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, como fala em Salmos. Sei que a voz de Deus é verdade absoluta, a palavra dele, e eu me entrego para ele. Irmãos, quando alguém faz isso, ali você está entregando o teu direito de escolha para Deus. E quando você entrega o seu direito de escolha para Deus, as direções vêm pelo Espírito Santo e ele orienta. Às vezes você vai tomar uma decisão em relação, quem sabe, a um negócio, alguma coisa que você precisa fazer, precisa de ter ali o teu aval. E aí você já não teve aquela experiência de às vezes o coração ficar desassossegado e você sabe que não pode confirmar aquilo ali, e às vezes vem aquela paz. A paz de Deus, ela é um árbitro dizendo para você: vai por aqui, porque eu estou junto nessa. Se entrar paz no teu coração, irmão, quando tu quiser fazer um negócio e você orou, colocou diante de Deus e disse assim: Senhor, eu sou teu servo, tu é o meu Senhor e eu não quero ser enganado, eu não quero enganar ninguém, eu preciso que tu me oriente aqui. Irmãos, presta atenção nisso aqui: ou vai entrar paz no teu coração ou desassossego. Se entrar desassossego, não faz o negócio, mas se entrar paz, vai confiante, porque ali Jesus está no negócio. E não só no negócio, irmãos, aqui eu estou falando, às vezes até mesmo numa palavra que você tem que dizer para alguém, alguma coisa que você precisa decidir. Que nós possamos dar ouvidos para Deus 100% na nossa vida. Amém? Porque o livre-arbítrio, até para as pessoas que não deram a sua vida de coração para Jesus ainda, o livre, depois que partir daqui, abre a boca e engole o que você decidiu aqui pelo teu livre-arbítrio. É muito mais sério do que a gente pensa. Eu vejo, irmãos, já estou encerrando a mensagem, como, mas está tudo no brete de Deus, está tudo na mangueira. Aí de quando em quando o Senhor lança o laço chamado morte, e quando vai para a morte, entra para o brete, e dali terminou o direito de escolha, terminou. Abre a boca e engole o que decidiu em vida. Irmãos, a palavra de Deus é para nós pensar mesmo. E se essa palavra te fizer pensar a semana inteira, eu estou satisfeita. Porque a palavra de Deus não é para entrar por um ouvido e sair pelo outro. É para descer no coração e fazer morada. Amém? Vamos se colocar de pé na presença dele que vive e reina para todo sempre. A vontade de Deus é de dar para você, de dar para nós o melhor dessa terra. Eu estava na área ali e eu via as nuvens, que elas vinham, umas nuvens branquinhas, e elas corriam rapidamente do lado de cá para si, para o lado de trás. E eu dizia: olha que cenário mais lindo, criado por Deus. E eu tenho pedido, Senhor, eu não sei se eu tenho o privilégio, a honra de pedir isso, mas eu vou me atrever. E eu disse: Senhor, eu quero ter a graça que João, o discípulo, nós somos, irmãos. Não apenas querer escutar o que Deus está dizendo, mas ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir é quando a gente escuta, ouve e deixa fazer habitação dentro de nós. Acontecer coisas ruins se a gente não escuta o Senhor e passa para o lado de lá dessa proteção divina. Mas eu sei que se faz necessário, Senhor. E eu sei, Pai amado, que se eu entrasse em algum templo
Glória a Deus.